o certo não acontece e o errado prevalece. Como se chama isso? O certo, o que é certo, não acontece, e o que é errado prevalece. Isso se chama injustiça. Mas a injustiça, por maior que seja, ela não pode comprometer, ela não pode prejudicar a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, a sua fé em Deus. Na realidade, não existe absolutamente nada, preste atenção, absolutamente nada que possa comprometer ou possa prejudicar a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua fé em Deus. Não existe injustiça, não existe pandemia, não existe a morte de um familiar, a incredulidade de um marido, ou a incredulidade de uma esposa, orações não respondidas, o silêncio do céu, o silêncio do céu. Nada pode prejudicar, nada pode comprometer a sua comunhão com Deus. Há alguns anos, eu conheci um casal na igreja, e esse casal, aos olhos de todos, era um exemplo de fé, era um exemplo de servos de Deus, até que em um determinado momento, o marido faleceu, e quando o marido faleceu fisicamente, mas vive espiritualmente. Quando o marido faleceu fisicamente, a esposa faleceu espiritualmente, e eu não tive mais notícias, eu não sei se ela ainda vive fisicamente, mas eu pude ver que o marido falecendo fisicamente, ela faleceu espiritualmente. Então, o marido para ela era o mais importante de tudo, era o número 1, era a razão da sua vida. E eu pergunto, qual tem sido a razão da sua vida? Qual tem sido o motivo da sua vida? Se o Senhor Jesus, Ele é a razão, Ele é o motivo da sua vida, ainda que o certo não aconteça e o errado prevaleça, você vai se manter na fé, e você vai crer na justiça dEle, porque Ele é a própria justiça. Mas nada, absolutamente nada, vai comprometer a sua vida com Deus, vai prejudicar a sua vida com Deus. A Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 19, Daniel 6, a partir do versículo 19, mas antes é bom falarmos
que Daniel, ele tinha um espírito excelente, e por ter um espírito excelente, o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. A Bíblia diz que nele não se achava nenhum erro e nenhuma culpa. O espírito dele, como era excelente. Por causa da inveja, fizeram um escrito. Por causa da inveja, fizeram um edito real. Qual o escrito, qual o edito real que fizeram por causa da inveja? Que nenhum homem, num período de 30 dias, poderia pedir favores a nenhum Deus e a nenhum homem que não fosse o rei. Só que Daniel já era um homem naquela época que vivia a palavra do Senhor Jesus. Daniel já era um homem que orava sempre e não desfalecia. Ele abria as janelas e em direção de Jerusalém, ele se colocava de joelhos 3 vezes por dia. A lei seria que se algum homem, o edito escrito que fizeram, se algum homem buscasse qualquer Deus ou qualquer homem, seria morto na cova dos leões. Mas a morte para Daniel não seriam os leões. A morte para Daniel seria alguma coisa prejudicar, alguma coisa impedir, comprometer a sua comunhão com Deus. Por isso, ele continuava orando sempre e não desfalecendo. Orando sempre e não desfalecendo. Como resultado, ele foi lançado na cova dos leões. E você vê na Bíblia, no versículo 19, escrito assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel era diante de Deus e diante do rei, diante dos homens, antes da cova dos leões. E ainda dentro da cova dos leões, ele continuava sendo o mesmo. Ainda diante de tamanha injustiça, o rei havia sido enganado. Enganaram o rei, mas ainda diante de tamanha injustiça, ele continuava sendo o mesmo. Aquela situação não comprometeu, aquela situação não prejudicou a vida
de Daniel com Deus, a comunhão de Daniel com Deus, a fé de Daniel em Deus. Será que algo tem comprometido? Será que algo tem prejudicado a sua vida com Deus? A sua fé, a sua comunhão com Deus? Quando ele disse para o rei: porque foi achada em mim inocência, então o que aconteceu com ele foi uma injustiça. Ele sofreu uma injustiça. O rei foi enganado, mas ainda assim, ainda vendo o certo não acontecendo e o errado prevalecendo, ele se manteve diante de Deus. E é a única maneira para que possamos não apenas ver a justiça de Deus, mas para que possamos principalmente viver eternamente com Ele. É a única maneira, é nos mantermos independente de tudo o que possa acontecer. Talvez fique fácil agora você entender o porquê que Jesus disse da necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre, desfalecer nunca. Mas não é isso que tem acontecido. Existem aqueles que deixam de orar, começam a desfalecer, abandonam a fé, ou por causa de injustiça, ou por causa de pandemia, ou porque perderam um familiar, ou porque houve uma oração que não foi atendida, ou porque tem recebido, tem presenciado o silêncio dos céus, mas nada justifica que venhamos abandonar a nossa fé, nada justifica que venhamos mudar aquilo que somos diante de Deus. Então Daniel, ele disse: foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. O que diz agora? Não escutei. Porque crera no seu Deus. Como vocês sabem, Deus não o livrou da cova, mas o livrou na cova. Da cova Deus não o livrou, mas na cova Deus o livrou. Aí no versículo 24 diz: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Essa, com certeza, não era a vontade de Daniel, que eles perdessem a vida, mas se colhe aquilo que se planta. As bocas dos leões que estiveram amarradas, fechadas para Daniel, foram soltas para aqueles que haviam cometido tamanha injustiça. Mas a pergunta é:
E se a situação que aconteceu, se aquela situação prejudicasse a comunhão de Daniel com Deus, se aquela situação pudesse de alguma forma influenciar Daniel no seu relacionamento com Deus, Deus não poderia fazer o que ele fez. E é nesse detalhe que você tem que atentar, porque conforme falamos, ele era um antes da cova e continuou sendo o mesmo, ainda estando dentro da cova. Então ele deu condições para que Deus ele pudesse agir. E Deus, como ele é a própria justiça, e sendo a própria justiça, ele odeia a injustiça. É como a pessoa que ama a verdade. Quem ama a verdade odeia a mentira. Deus, ele é a justiça, ele odeia a injustiça. Então Daniel, que era inocente antes da cova, continuou sendo inocente dentro da cova, e Deus ele se manifestou para Daniel. E Deus ele espera que você, que tem vivido a sua fé, venha se manter nessa fé, independente do que possa acontecer, porque ele é fiel. Guarde isso, Deus ele é fiel. E ainda que você veja que o certo não tem acontecido e o errado tem prevalecido, se essas situações não comprometem, não prejudicam a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, a sua fé em Deus, você pode ter certeza que, como ele se manifestou para Daniel, ele vai se manifestar para você também, porque Deus é justiça e ele faz justiça.